Em seus 30 e poucos anos neste planeta, já Sarlan tinha visto sua cota de dias ruins. Mas hoje seria o pior. Tudo começou com uma pequena falha a bordo, nada sério, apenas algumas luzes piscando e um leve tremor sob seus pés. Então, o piloto automático falhou. E justo quando ele estava prestes a abandonar o navio e dar um bom chute no motor, os propulsores pararam de funcionar de repente. Depois disso, houve uma enxurrada de luzes de aviso vermelhas e um fluxo constante de palavrões que teria envergonhado seu ex-instrutor de voo. Sua nave de carga, carinhosamente chamada de a Lata Velha, decidiu que não queria mais seguir as regras da física, então já se estava despencando pelo ar de um planeta desconhecido, tentando desesperadamente fazer algo funcionar. Vamos lá, querida, não faça isso comigo, ele murmurou, batendo o punho no painel, até além. Em um último ato de desafio, já se disparou uma explosão de fogo abrupta e extremamente rápida. Nos momentos que se seguiram, já se sentiu como se a gravidade tivesse uma vingança pessoal contra ele. O ferro velho deslizava por uma paisagem alienígena, deixando um rastro de fumaça e destroços. Já se mal teve tempo de se segurar antes de ser lançado para frente, seu cinto de segurança se rompendo e o deixando pendurado de cabeça para baixo na cabine por um longo período de tempo. Naquele momento, tudo estava congelado com uma exasperação cansada. O som que só poderia ser feito por alguém que sobreviveu a um naufrágio 3 vezes na vida, já se soltou um gemido profundo que drenou o ar. As luzes de emergência da nave piscavam fracamente, e o ar cheirava a fiação queimada. Lamentavelmente, algumas faíscas caíram do teto para efeito dramático. Com algum esforço, Jay desabotoou-se e pousou graciosamente em um monte, com as costelas protestando e a cabeça latejando. Ele tinha certeza de que teria que arrancar pedaços do cockpit de seu traseiro mais tarde, mas pelo menos estava vivo. Ele verificou seu. Enquanto Jay se dirigia para a escotilha quebrada, ele resmungou baixinho sobre o estado do console. Então, ele empurrou a escotilha e foi recebido por uma onda de ar alienígena quente, que carregava o cheiro de algo metálico, mas quase floral. A cena diante dele era estranhamente bela, um céu azul-violeta profundo iluminado por 2 sóis, plantas estranhas e brilhantes pulsando, e uma sinfonia de sons de outro mundo. Em meio à folhagem etérea, um rio misterioso serpenteava pelo vale abaixo, refletindo a luz como um espelho derretido. Já assinalou profundamente, observando a cena surreal. Ele esfregou a mão pelo rosto e murmurou algo sobre como era bonito, como se estivesse pousando em um planeta desconhecido saído diretamente de um folheto de viagem. Mas antes que ele pudesse formular um plano, ele tinha que descobrir o que era comestível, o que provavelmente o devoraria e como ele iria escapar daquela rocha. Assim que ouviu um passo suave e decidido atrás dele, já se virou e perdeu completamente o fôlego. A poucos metros de distância estava uma mulher, ou pelo menos alguém que parecia uma mulher, com pernas longas e imponentes e uma graça etérea. Sua pele tinha um tom dourado, refletindo a luz como metal polido, mas eram seus longos cabelos prateados que se moviam ligeiramente, como se pegasse uma brisa invisível, e seus olhos que... Jason ficou surpreso com as palavras da mulher. As pegadas dela eram prateadas e luminosas, e seu olhar intenso o fazia sentir náuseas. Eles trocaram olhares longos e silenciosos antes que ela falasse. Jace, cujo cérebro já estava processando informações em capacidade reduzida devido ao acidente, piscou, pensando que ela devia ter ouvido errado. Ele bateu a cabeça ou inalou um alucinógeno alienígena, porque não havia como ela ter acabado de dizer "sinto muito". A mulher se aproximou, sua expressão indecifrável, e continuou: "Você é meu marido". Ela continuava repetindo: "Você é meu marido", como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Já se ficou surpreso e murmurou algo como: "Oh, eu definitivamente tenho uma concussão". Já encarou a mulher alienígena, tentando entender suas palavras em meio ao zumbido em seus ouvidos e à sensação geral de incredulidade que acompanhava o pouso forçado em um planeta desconhecido. Enquanto Elina se apresentava, ela inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-o como se ele fosse algum tipo de curiosidade. Jace, por sua vez, tinha certeza de que se lembraria de ter-se casado com uma deusa alienígena com olhos prateados brilhantes. Ele levantou as mãos no gesto universal de manter a calma e não fazer nada drástico. "Acho que houve um mal-entendido aqui", ela disse, sua voz carregando um ar de bajulação. Enquanto falava consigo mesma, já se riu nervosamente. "Bem-vindo ao clube", ele disse. "Eu adoraria lembrar de muitas coisas agora, como vou sair deste planeta antes que algo tente me comer." Ele gesticulou vagamente em direção à paisagem, como se dissesse: "Alguma chance de vocês terem um porto espacial por aqui? Talvez um farol de socorro ou um serviço de táxi." A expressão de ele atraiu sua falta de lembrança. Ininteligível, dizendo a ela que não deveria ir embora porque estava exatamente onde pertencia, já se lançou-lhe um olhar longo e medido e disse: "Ok, veja, esse é o tipo de coisa que realmente não ajuda meus níveis de confiança agora." Apesar de seus próprios sentimentos, já se manteve-se firme, ela não era agressiva, mas sua presença era palpável,
como se estivesse carregando um fardo imenso que ele não conseguia compreender. Ela perguntou novamente, desta vez com mais sutileza. Jay suspirou. Acho que já estabelecemos isso, sim. Já se hesitou. Após um breve momento de contemplação, Elan afirmou abruptamente, nesta vida, não. Já se passou a mão pelo rosto em exasperação, e Lina não confirmou nem negou sua afirmação. Em vez disso, ela se virou e gesticulou para que ele a seguisse, dizendo, não é seguro ficar aqui. Já se hesitou, considerando os prós e contras de seguir cegamente uma mulher alienígena desconhecida que afirmava ser sua esposa. Com um suspiro resignado, já se seguiu os passos de Helena, que parecia ter um entendimento melhor deste planeta do que ele. Elina o conduziu pela estranha paisagem luminosa com uma graça sem esforço, e já se fez o seu melhor para não tropeçar no terreno alienígena. O ar estava denso com um leve cheiro metálico, e agora que ele estava prestando atenção, percebeu que os alienígenas estavam usando sua nave como um ornamento de jardim. Após aproximadamente 20 minutos de caminhada, durante os quais Jay alternava entre admirar a paisagem e fazer pequenas conversas cada vez mais desconfortáveis, eles chegaram ao que só poderia ser descrito como um santuário escondido. A estrutura, que era orgânica e mecânica, erguia-se à frente, suas paredes metálicas suaves pulsando levemente com alguma energia interna, e estranhos símbolos brilhavam sutilmente ao longo da entrada. Lançando um olhar para Jace, Elina olhou para ele e disse, você já esteve aqui antes. Você continua dizendo coisas assim. Estou-te dizendo agora que meu cérebro simplesmente não está preparado para lidar com isso. Em vez de responder, Elina o deixou entrar no santuário, onde padrões intrincados e brilhantes revestiam as paredes e pulsavam suavemente, como se respondessem à sua presença. Já se soltou um assobio baixo enquanto comentava, isso é um passo à frente das minhas acomodações habituais. O espaço era dominado por uma plataforma central que parava logo acima do chão. Erguia-se do seu centro uma grande estrutura semelhante a um cristal cuja superfície girava com imagens em movimento. Elina fez um gesto em direção a ele, esperando que fosse útil. Já se cruzou os braços, fazendo uma expressão de riso sem humor. Agradeço o esforço, mas tenho certeza de que minhas memórias não vêm com uma opção de instalação fácil. Elina manteve a paciência e tentou a sugestão de Jay. Se essa coisa me der choque, eu serei eletrocutada por... Com a voz trêmula, Jay exigiu, que porra estava acontecendo? Elina observou atentamente enquanto ele balançava a cabeça em descrença. Space Crystal estava alto na sua lista das maneiras mais tolas de se machucar. Ele estendeu a mão, hesitou e então colocou uma mão em sua superfície. O efeito foi instantâneo. Uma enxurrada de imagens fragmentadas, mas indiscutivelmente reais, inundou sua mente, retratando um campo de batalha sob luas gêmeas, uma nave desconhecida, momentos de risadas e um céu alienígena. Já se passou a mão pelo cabelo, tentando se recompor. Elina assentiu, ciente de que era sua risada vazia. Tudo bem, vamos fingir por um segundo que nos encontramos em outra vida. Já se manteve o olhar fixo em Elina, observando o cristal. O peso de tudo pressionando-o era imenso. Ele murmurou e esfregou as têmporas. Acho que isso não é a coisa mais estranha que já me aconteceu, mas está definitivamente entre as mais estranhas. Sentado em um banco de pedra, Jay esfregou as têmporas enquanto a visão desaparecia de sua mente. Seu coração batia forte, como se ele tivesse acabado de correr por todo o planeta ou acordado com uma mulher alienígena chamando-o de marido. Elina observava do outro lado da sala, com uma expressão excruciantemente calma, como se estivesse esperando que ele tomasse uma atitude. Jay exalou, arrastando uma mão pelo rosto para confirmar que estavam na mesma sintonia. Você está insinuando que ele viveu várias vidas. Já se riu desconfortavelmente, e Elina assentiu em concordância. Justo quando pensei que tinha problemas de compromisso, já se piscou e disse, ok, vou ignorar o quão rápido você concordou com isso. Um sorriso fugaz escapou dos radiantes olhos prateados de Jace, mas desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Jay andava inquieto pelo chão, que tinha uma textura incomum que parecia se ajustar ao seu peso de uma maneira sutil. Jace cruzou os braços e murmurou algo sobre o pedestal de cristal, e Elina disse, sem brincadeira. Jace então apontou obliquamente para o pedestal, e Elina perguntou, o que eu devo fazer? Jace então perguntou, apenas continuo tocando até que meus destaques de vidas passadas estejam em loop. Elina pensou sobre isso e decidiu que não deveria ver tudo de uma vez porque as memórias são frágeis e facilmente sobrecarregadas. Elina assentiu em concordância, enquanto já soltou um gemido baixo e passou os dedos pelo cabelo, revelando o ressentimento latente sob a superfície. E se eu não me lembrar, ele perguntou, sua voz carregando um subtexto de frustração. Devo apenas cortar minhas perdas, consertar minha nave e sair daqui. Já se hesitou, então exalou lentamente, explicando que o mundo existe graças a um delicado equilíbrio e um fio tecido através do tempo. Depois de uma hora de explicações adicionais, na maior parte consistindo de Elina dizendo coisas enigmáticas como você sempre esteve aqui, e o tempo é uma espiral,
não uma linha, já se precisou de um pouco de ar, então ele saiu e contemplou a paisagem alienígena mais uma vez. Elina piscou, parecendo genuinamente confusa pela primeira vez. Jay suspirou, você sabe o que o Fairpoint diz. À medida que o céu se tornava um rico índigo, duas luas gêmeas surgiam em perfeita harmonia, e a flora brilhante pulsava suavemente em resposta a um ritmo invisível. Já se soltou um longo suspiro, como sempre lidando com assuntos mundanos como corridas de carga, cálculos de combustível e o preço exorbitante das peças de naves. Agora lhe diziam que ele estava entrelaçado com o destino de um planeta e tinha uma esposa cósmica, cuja identidade ele não conseguia lembrar. Toda vez que as coisas ficavam estranhas, ele teria. Embora houvesse apenas alguns créditos, uma voz suave interrompeu seu pensamento. Já se olhou para cima e viu Elina parada ao seu lado, com seu cabelo prateado refletindo a luz da lua. Ele poderia ter esfregado a nuca, mas não, isso estava se tornando demais. Helena sentiu, e já se levantou uma sobrancelha pela primeira vez. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios, e toda vez que já se gemia, ela gemia também. Por um momento, eles ficaram em silêncio, com apenas o som suave de uma sinfonia de vida selvagem alienígena preenche o ar, enquanto Elina sussurra, você sempre voltou para mim, mesmo quando não se lembrava. O peito de Jace se apertou enquanto ele encarava, sua expressão era crua e dolorosamente familiar, e ele engoliu em seco. Bem, suponho que deva ver se consigo recuperar essas memórias, ele disse. Elina assentiu, e pela primeira vez desde que se conheceram, sua voz mal passou de um sussurro. Sim, já estava diante do cristal mais uma vez, flexionando os dedos como se estivesse prestes a fazer uma luta de braço com Fad. É isso. Ele olhou para Alina, que o observava com aquele olhar inexpressivo. Tenho certeza de que isso não vai fritar meu cérebro, ela disse, inclinando a cabeça. Você gostaria que eu mentisse? Já se gemeu, mas eu adoraria te dar um tapinha nas costas. Helena estendeu a mão e, de forma muito deliberada, deu-lhe um tapinha no ombro. Jay encarou, e ela olhou para ele com uma expressão que dizia, tudo bem, estou dentro. Em um estranho e encantador desenrolar de eventos, Elina simplesmente estendeu a mão em direção ao cristal, e ele suspirou enquanto as memórias afluíam. De repente, ele foi arrebatado por um turbilhão de sensações, vendo realidades alternadas onde lutava ao lado de outras versões de si mesmo, rindo sob a luz de estrelas alienígenas. Ele também testemunhou um casamento, diferente de qualquer outro que já tivesse assistido, onde a noiva e o noivo estavam unidos em um ritual antigo, uma ligação de energia que transcendia o tempo. Eventualmente, ele teve um flashback devastador, um momento aterrorizante que destruiu seu mundo. Chaz ofegou, cambaleando para trás enquanto a visão o libertava. Ele segurou a cabeça, sobrecarregado pelo peso de tudo. Elina já estava ao seu lado, apoiando-o. Você se lembra dela dizendo suavemente. Já se soltou uma risada ofegante e incrédula. Sim, eu me lembro dele olhando para ela. O vínculo deles havia sido rompido, removendo-o do ciclo de reencarnação e lançando-o na eternidade. Helena esperava, esperando que ele encontrasse o caminho de volta. Eu olhei nos olhos dela e vi a verdade. Elina, você esperou por mim, e Jay engoliu em seco. Você não tinha certeza se eu algum dia acreditaria, mas algo mudou dentro dele. Algumas horas depois, Jay sentou-se em uma rocha e observou o nascer do sol alienígena. Alina sentou-se ao seu lado, silenciosa mas firme, e ele quebrou o silêncio dizendo, se eu não ficar, o universo possivelmente se desmorona novamente. Ela olhou para ele, tentando tranquilizá-lo. Você gostaria que eu mentisse? Jay bufou. Acho que na verdade gosto do seu tipo de honestidade brutal. Ele esfregou o queixo, tentando descobrir o que aconteceria se eu ficasse. Os olhos de Elina suavizaram, e nós começaríamos tudo de novo, como sempre fizemos. Já se exalou enquanto observava a luz derramar-se sobre o horizonte. Ele pensou sobre sua vida, como tinha vagado sem rumo, nunca se encaixando em lugar nenhum. Então ele se lembrou dela e sussurrou, você sempre. Depois que já se virou para encarar Elina, que havia devolvido suas palavras, ela disse, você só tomou o caminho mais longo desta vez. Ele sorriu e disse, vamos tentar isso de novo. Já se sentiu um alívio, e os lábios de Elina se curvaram em um sorriso genuíno como ele nunca tinha visto antes. Jayaran finalmente estava em casa.